Olha, vamos ser honestos aqui. Todo mundo conhece os números. Eles são jogados na nossa cara o tempo todo como se fossem um veredito final. 100 bilhões de galáxias. Em cada galáxia, cerca de 100 bilhões de estrelas. Para onde quer que você aponte um telescópio, existem planetas, bilhões e bilhões de mundos. Então, as pessoas se encostam na cadeira, cruzam os braços e dizem, com uma confiança quase religiosa: obviamente, é óbvio que deve haver mais alguém lá fora. É curioso, não é? Com tantas oportunidades, com tantos lançamentos de dados cósmicos, a ideia de que somos os únicos soa como uma piada de mau gosto ou um delírio de grandeza. Certamente deve haver milhões, talvez bilhões de civilizações espalhadas por esse céu vasto, construindo naves, enviando sinais, talvez exatamente como nós agora, olhando para cima e se perguntando se alguém está observando. Essa é a conclusão que parece mais natural para o ser humano, é a mais intuitiva. Afinal, o universo é grande demais. Mas eu estou aqui para te dizer que essa conclusão, apesar de reconfortante, está provavelmente errada. E não digo isso porque gosto de ser o estraga-prazeres da festa ou porque quero deixar você desconfortável. Digo isso porque um dia eu me sentei em silêncio com um lápis, um pedaço de papel e comecei a fazer a aritmética. E quando você faz a aritmética de forma honesta, quando você se recusa a deixar que a esperança e o desejo nublem o resultado, você acaba parando em uma sala muito fria e muito silenciosa. E nessa sala, você descobre que está sozinho. Eu conversei com biólogos, astrônomos e químicos, e a maioria começa do mesmo ponto. Richard, os números são grandes demais. Você não pode lutar contra os números. E eu respondo, por que não? Eu posso, porque os números do outro lado da equação também são grandes. O problema é que ninguém quer olhar para esses outros números. Vamos deixar algo bem claro antes de continuarmos. Eu não estou falando de bactérias. Não estou falando de algum lodo congelado em uma rocha sob o gelo de uma lua distante. Talvez isso exista. A química gosta de fabricar moléculas complicadas e, às vezes, essas moléculas começam a fazer coisas interessantes. Tudo bem, isso é possível. Mas eu estou falando de algo que pode olhar para o céu e sentir admiração. Estou falando de uma criatura que pode construir coisas, um radiotelescópio, algo que pode fazer a pergunta que estamos fazendo agora. Esse tipo de vida, inteligência, consciência, tecnologia, o que você quiser chamar. A razão pela qual a maioria das pessoas acredita que isso deve existir em outro lugar é o medo do vazio. Elas olham para o tamanho do universo e não conseguem imaginar todo esse espaço sendo desperdiçado. Parece errado. Certamente a natureza não construiria algo tão vasto para apenas um público, elas dizem. Bem, a natureza não tem obrigações com o seu senso de eficiência. Vamos caminhar pela lógica, porque no início ela parece maravilhosa. Comece com a nossa própria galáxia, a Via Láctea, cerca de 200 bilhões de estrelas. Graças a missões como o telescópio Kepler, aprendemos que a maioria das estrelas tem planetas, não uma pequena fração, a maioria. Isso significa centenas de bilhões de planetas só aqui. Desses, uma fração significativa está na zona habitável. Esse é um nome terrível, deveria ser chamada de zona da água líquida, porque é só isso que significa. A temperatura permite que a água não evapore e nem congele instantaneamente. Marte está na zona habitável, e Marte não é exatamente um lugar agradável para passar as férias. Vênus esteve perto dela, e lá chove ácido sulfúrico em uma temperatura de 460 graus Celsius. Quando as pessoas ouvem zona habitável, elas imaginam florestas e cafés charmosos, mas a realidade é muito mais brutal. Mesmo assim, se multiplicarmos os números, chegamos a algo como 10 elevado a 22 planetas potencialmente habitáveis no universo observável. São 10 mil bilhões de mundos. As pessoas veem esse número e dizem, caso encerrado, a matemática não permite que estejamos sozinhos. Mas é aqui que o problema começa. Ter um planeta habitável não é o mesmo que ter vida. Ter vida não é o mesmo que ter inteligência. E ter inteligência não é o mesmo que ter tecnologia no exato momento em que estamos olhando. Cada um desses passos é um filtro e não temos a menor ideia de quão finos esses filtros são. O que as pessoas fazem é se emocionar com um número gigante no topo e esquecer de perguntar por quanto temos que dividi-lo.
Em 1961, um astrônomo chamado Frank Drake tentou colocar ordem nessa bagunça. Ele escreveu o que hoje conhecemos como a equação de Drake. Agora, deixe-me te contar um segredo. Isso não é uma equação no sentido rigoroso da física, como as de Newton ou Maxwell. Ela não cospe uma verdade absoluta. Ela é, na verdade, uma forma magnífica de organizar a nossa ignorância. Você começa com a taxa de formação de estrelas, multiplica pela fração de estrelas que têm planetas, multiplica pelo número de planetas habitáveis e até aí tudo bem, estamos indo bem. A astronomia moderna nos deu números sólidos para esses primeiros passos. Sabemos que estrelas nascem o tempo todo e que planetas são tão comuns quanto grãos de areia. Mas então chegamos aos termos seguintes, e é aqui que o chão desaparece sob nossos pés. Qual é a fração de planetas onde a vida realmente surge? Qual a fração onde essa vida se torna inteligente? Quantos desenvolvem tecnologia? E, por fim, o termo mais brutal de todos. Qual é o tempo de vida médio de uma civilização tecnológica? Percebe o problema? Nós não temos dados, temos palpites. E dependendo do quão otimista ou pessimista você acorda de manhã, a sua equação pode dizer que existem milhões de vizinhos lá fora ou que o resultado é menor do que 1. A equação não te dá a resposta, ela te diz o quando você não sabe. E o que não sabemos é quase tudo. Vamos focar naquele último termo, o L, a longevidade. Imagine que o tempo de vida do universo é uma estrada de 13 bilhões de quilômetros. Uma civilização como a nossa, que usa rádio há apenas um século, ocupa apenas alguns metros nessa estrada. Se as civilizações tecnológicas costumam se destruir ou desaparecer após alguns milênios, as chances de duas delas existirem ao mesmo tempo, perto o suficiente para se falarem, são praticamente nulas. Seríamos como dois navios cruzando um oceano imenso na escuridão total. O oceano existe, os navios existem, mas as luzes de cada um só ficam acesas por 1/1000 de segundo. As chances de um ver o brilho do outro são desprezíveis. O ouvinte teimoso no fundo da sala vai levantar a mão e dizer: "Mas Richard, a vida aconteceu aqui tão rápido. Assim que a Terra esfriou, a vida brotou. Isso prova que é fácil." E eu respondo: "Cuidado, isso não é ciência, é um truque de cartas. Você não pode tirar conclusões estatísticas de uma amostra de 1, especialmente quando essa amostra só existe para fazer a pergunta porque o resultado foi positivo. É o que chamamos de viés de observação." Se você ganha na loteria na primeira vez que joga, você pode ter a ilusão de que ganhar é fácil. Mas pergunte aos milhões que jogaram a vida inteira e nunca ganharam. Para todos os efeitos, a origem da vida pode exigir um acidente químico tão absurdamente improvável que ele só aconteceu uma vez em 10 elevado a 20 planetas. Se isso for verdade, então, mesmo com todos aqueles mundos habitáveis, a vida pode ter surgido no universo observável apenas uma única vez, e essa vez somos nós. Eu não estou afirmando que esse é o número, estou dizendo que não sabemos o número, e é aí que reside a honestidade intelectual. As pessoas assumem que a probabilidade é alta porque sentem que deve ser, mas sentir não é calcular. Veja bem, ter os blocos de construção não é o mesmo que ter o edifício. Temos aminoácidos em meteoritos? Sim. Moléculas orgânicas no espaço? Com certeza. Mas eu posso ter uma pilha de tijolos no meu quintal, e isso não significa que eu tenha uma catedral. O abismo entre uma molécula complexa e uma célula que se autorreplica não é um degrau, é um desfiladeiro que ninguém conseguiu atravessar em laboratório até hoje. Estamos ignorando a imensidão desse salto. Mas vamos supor, por um momento, que eu esteja errado sobre a origem da vida. Vamos ser generosos. Vamos dar esse ponto aos otimistas. Digamos que a vida simples, aquele lodo básico, aquelas células rudimentares, apareça com facilidade em muitos planetas. Digamos que 1/4 de todos os mundos na zona da água líquida consiga dar esse primeiro passo. Isso ainda nos deixaria com bilhões e bilhões de mundos vivos. Agora, é aqui que batemos no segundo filtro, e este é verdadeiramente brutal. A vida existiu na Terra por cerca de 3 bilhões e meio de anos antes que qualquer coisa remotamente parecida com a inteligência aparecesse. 3 bilhões e meio de anos. Pense na escala disso.
Durante a maior parte da história biológica da Terra, os organismos mais avançados deste planeta eram apenas células individuais flutuando em sopas químicas. Eventualmente, a vida multicelular apareceu, mas levou outro bilhão de anos para que algo desenvolvesse um cérebro que valesse a pena mencionar. Então, a pergunta filosófica que ninguém quer encarar é: essa progressão era inevitável? Se você tem vida simples, a inteligência é um destino garantido ou foi um acidente cósmico, uma sequência de eventos bizarros que calharam se alinhar neste pequeno ponto azul? A verdade desconfortável é que a evidência aponta para o acidente. Veja o que teve que acontecer. Primeiro, precisamos de um tipo muito específico de célula, a célula eucariótica. Pelo que sabemos, ela surgiu de um evento que parece ter ocorrido exatamente uma única vez em toda a história da vida na Terra. Uma bactéria engoliu outra e, em vez de digeri-la, as duas formaram uma parceria. Aquela que foi engolida se tornou a mitocôndria. Esse evento não aconteceu 2 vezes, nem 100 vezes. Aconteceu uma vez em 4 bilhões de anos. Sem essa fusão improvável, você não tem células complexas. Sem células complexas, você não tem organismos multicelulares. Sem isso, esqueça os cérebros. E esse é apenas um dos gargalos. Tivemos a explosão cambriana, o desenvolvimento dos olhos, sistemas nervosos complexos. Cada passo pode ter sido extraordinariamente improvável. O problema é que temos essa mania de achar que a evolução tem um objetivo, que ela quer criar seres inteligentes. Mas a evolução não quer nada, ela apenas produz o que sobrevive e se reproduz. Sob essa métrica, os besouros são muito mais bem-sucedidos que os seres humanos. As bactérias, então, nem se fala. A inteligência é cara, meu caro. Um cérebro grande consome quantidades absurdas de energia. Você pesa alguns quilos, mas seu cérebro abocanha 20% de todo o combustível que você ingere. Para a maioria das espécies, em quase todos os ambientes, isso é um péssimo negócio. Seria muito melhor investir essa energia em uma carapaça mais grossa, em correr mais rápido ou em ter mais filhotes. A inteligência só se torna uma vantagem em pressões ecológicas muito específicas. Mude meia dúzia de detalhes no clima ou na geologia da África há alguns milhões de anos e não há razão nenhuma para acreditar que primatas de cérebro grande teriam surgido. Lembre-se dos dinossauros. Eles dominaram a Terra por 160 milhões de anos. É tempo para caramba. E durante todo esse período, nenhum deles jamais construiu um telescópio ou pensou sobre a física. Se a inteligência fosse um destino natural da biologia, os dinossauros deveriam ter chegado lá muito antes de nós. O fato de não terem chegado nos diz algo vital. A inteligência não é o padrão, é uma anomalia. É um golpe de sorte biológico dependente de uma corrente de eventos aleatórios que se estende por bilhões de anos. Se qualquer um desses elos tivesse uma probabilidade de 1 em 1 bilhão, todos aqueles seus números astronômicos de planetas simplesmente evaporam. Se 2 ou 3 desses passos forem raros, o número esperado de civilizações tecnológicas no universo cai para menos de 1, o que significa que podemos ser os vencedores da loteria cósmica, ou talvez os únicos a comprar o bilhete. Agora, alguém no fundo da sala pode objetar: Feynman, você está apenas inventando probabilidades, você está chutando. E isso é absolutamente verdade. Eu estou chutando. Mas as pessoas que insistem que o universo deve estar cheio de vida também estão chutando. A diferença é que eu estou sendo honesto sobre a incerteza. Elas tendem a varrer isso para debaixo do tapete. Vamos colocar a questão de outra forma. O problema real não é se o universo é grande o suficiente para produzir inteligência. É claro que é. O problema real é se temos qualquer evidência de que a inteligência surge facilmente, e a resposta é simples: não temos. Temos exatamente um exemplo, e esse exemplo levou 4 bilhões de anos, exigiu vários eventos que parecem ter acontecido apenas uma vez, e produziu uma espécie tecnológica que existe há apenas alguns milhares de anos, em uma história planetária de 4,5 bilhões. Um piscar de olhos. Uma faísca. Podemos ser a exceção que quase não aconteceu, mas suponha, apenas suponha, que exista outra civilização por aí em algum lugar. Mesmo assim, a física de detectá-los, alcançá-los ou ser alcançado por eles é brutalmente difícil. Considere a estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri. Está a pouco mais de 4 anos-luz de distância.
Parece perto, não é? A estrela mais próxima no céu. Mas pense no que 4 anos-luz realmente significam. A luz viaja a cerca de 300 mil km por segundo. Em um ano, ela percorre 9,5 trilhões de quilómetros. Multiplique isso por 4 e a distância até a estrela mais próxima é de cerca de 40 trilhões de quilómetros. Agora, compare isso com a espaçonave mais rápida que os humanos já lançaram. Mesmo as sondas mais rápidas viajam a apenas dezenas de milhares de quilómetros por hora. Nessa velocidade, chegar à próxima Centauri levaria cerca de 75 mil anos. Isso não é uma missão, é uma época geológica. A última era glacial terminou há cerca de 12 mil anos. Estamos falando de um tempo de viagem 6 vezes mais longo do que toda a civilização humana registrada. E essa é a estrela mais próxima. A maioria das estrelas na Via Láctea está a milhares de anos-luz de distância. Nossa própria galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. A galáxia grande mais próxima, Andrómeda, está a mais de 2 milhões de anos-luz. Além disso, existem bilhões de galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz em todas as direções. Então, você quer visitá-las? Então devemos falar sobre energia. Para acelerar até mesmo uma pequena espaçonave a 10% da velocidade da luz, é necessária uma energia comparável a centenas de explosões nucleares. E isso ainda te dá apenas 10% da velocidade da luz. Nessa velocidade, a viagem para a próxima Centauri ainda levaria mais de 40 anos, só de ida. E isso antes de você considerar a matemática brutal da equação do foguete de Tsiolkovsky. ΔV igual a V e L N M F M 0. A equação do foguete é impiedosa. Ela não se importa com engenharia inteligente. Ela não se importa com otimismo. É uma lei matemática. Quanto mais rápido você quer ir, mais combustível você precisa. E o combustível necessário aumenta exponencialmente. Alcançar outra estrela dentro de uma vida humana exigiria sistemas de propulsão e fontes de energia que podem estar muito além de qualquer coisa imaginável de forma realista. E o espaço em si não está vazio. A 10% da velocidade da luz, até mesmo um grão de areia atingiria sua espaçonave com a energia de uma bomba. Poeira interestelar. Átomos de hidrogênio, minúsculas partículas espalhadas pelo espaço, se tornariam uma tempestade constante de impactos de alta energia. Você precisaria de blindagem pesada. Mais blindagem significa mais massa. Mais massa significa mais combustível. E, mais uma vez, a equação do foguete vence. Alguns pesquisadores sugerem alternativas como velas de luz movidas a laser. Uma ideia bonita, mas mesmo essas propostas exigiriam sistemas de laser produzindo centenas de bilhões de watts, focados em uma vela, acelerando a velocidades incríveis. Possível em princípio, talvez. Provável na prática, não tenho tanta certeza. E mesmo se você resolvesse todos esses problemas, ainda enfrentaria o desafio de enviar informações de volta através de anos-luz de espaço. Os sinais enfraquecem de acordo com a lei do inverso do quadrado. Quanto mais longe um sinal viaja, mais ele se espalha. Em distâncias interestelares, uma transmissão de rádio torna-se mais fraca do que uma vela vista do outro lado do planeta, muito mais fraca, e é por isso que projetos como o SETI passam décadas ouvindo até mesmo o sussurro mais fraco das estrelas. Mas há um problema ainda mais profundo do que a distância: o tempo. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. A civilização tecnológica humana com transmissores de rádio existe há cerca de 100 anos. 100 anos em bilhões. Isso não é uma janela, é uma rachadura. Para que outra civilização se comunique conosco, a janela tecnológica dela teria que se sobrepor à nossa. E se a janela deles também for de apenas alguns séculos, as chances de sobreposição tornam-se infinitamente pequenas. Essa era a essência do quebra-cabeça de Enrico Fermi. Se as civilizações inteligentes são comuns, onde está todo mundo? O céu está em silêncio. Nosso sistema solar não mostra sinais de sondas alienígenas, nem megaestruturas, nem engenharia estelar. Apenas rochas, gelo, gás, radiação e silêncio. Então, onde é que isso tudo nos deixa? De volta àquela sala fria e silenciosa que mencionei no início. Mas agora, se você me acompanhou até aqui, a sala talvez não pareça tão assustadora. Ela parece preciosa. Veja bem, existe uma tendência humana de se sentir pequeno diante da vastidão do cosmos. Dizem, somos apenas um grão de poeira em um estádio infinito.
E usam essa pequeneza para justificar a ideia de que deve haver vida em todos os lugares, porque, do contrário, o universo seria um terrível desperdício de espaço. Mas eu quero que você vire essa lógica de cabeça para baixo. Se a aritmética estiver correta, se os filtros da vida e da inteligência forem tão finos quanto a evidência sugere, então o universo não é um desperdício de espaço. Ele é um palco imenso, onde apenas um ator conseguiu subir ao proscênio, e esse ator é você. Isso muda tudo. Se somos a única civilização tecnológica em todo o universo observável, então não somos apenas poeira. Somos os olhos do cosmos. Somos a parte do universo que aprendeu a calcular a trajetória das estrelas, a decifrar o código da hereditariedade e a compor sinfonias que arrancam lágrimas. Sem nós, ou sem algo como nós, o universo seria apenas uma máquina gigante e burra, processando hidrogênio em hélio, queimando combustível no vazio, sem ninguém para dizer: "Nossa, isso é bonito." O silêncio das estrelas não é uma prova de que falhamos em encontrá-los. É uma prova de quão improvável, quão milagroso é o simples fato de estarmos aqui tendo essa conversa. Pense na responsabilidade que isso carrega. Se somos a única chama acesa em uma noite que se estende por bilhões de anos-luz, quão cuidadosos deveríamos ser com essa chama? Nós gastamos tanto tempo brigando por pedaços de terra ou por ideologias pequenas, esquecendo que somos o resultado de uma sequência de acidentes tão raros que podem nunca ter-se repetido em nenhum outro lugar de toda a criação. Cada vez que você olha para o céu noturno, não procure por homenzinhos verdes em naves espaciais. Olhe para aquele vazio negro e sinta a vertigem de ser a única coisa que dá sentido àquilo tudo. A beleza da realidade não está na quantidade de vizinhos que temos, mas na sofisticação da estrutura que permite que a matéria se organize a ponto de ter consciência de si mesma. A ciência, quando feita com honestidade, nos tira o conforto das histórias de ninar sobre um universo cheio de amigos galácticos. Mas ela nos dá algo muito melhor em troca, a verdade nua e crua. E a verdade é que a vida inteligente é uma joia de uma raridade absoluta. É um Royal Flush servido na primeira rodada de um jogo que dura bilhões de anos. Ver o mundo como ele realmente é, sem os filtros da esperança infundada ou do medo do vazio, é a única forma de apreciar a verdadeira magnitude da nossa existência. Somos o milagre que a matemática quase não permitiu. Somos o universo acordando de um sono profundo e começando a olhar ao redor. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que os números são grandes demais e que, obviamente, não estamos sozinhos, sorria e lembre-se do lápis e do papel. Lembre-se de que a grandeza não está no tamanho do palco, mas na raridade da vida que caminha sobre ele. Se você quer continuar explorando o mundo como ele realmente é, desmontando os mitos que nos impedem de ver a beleza crua da física e da biologia, você sabe o que fazer. Inscreva-se! Vamos continuar olhando para o escuro, não porque esperamos ver luzes voltando para nós, mas porque somos a luz que o escuro nunca esperou produzir. Até a próxima!